A poucas horas da decisão, o Colorado tem uma novidade importante na lista de relacionados. Um jogador contestado pelo torcedor está fora da lista. Milhões estão em jogo nesta classificação colorada e o Flamengo deve ter novidades também no time titular. Os últimos detalhes da decisão eu te conto agora, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Falta pouco para Inter e Flamengo se enfrentarem no estádio Beira-Rio. Duelo pela Copa Libertadores da América, mobilização grande, a gente já vê várias imagens, né, dos torcedores do Inter já ocupando, né, os seus lugares no Parque Marinha do Brasil, fazendo churrasco, caravanas chegando de todos os lugares, e é óbvio, né, que aumenta a expectativa em torno deste duelo tão importante. Eu quero atualizar, né, as últimas informações do Inter nesta quarta-feira, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, em até 10 vezes ou mais no cartão você paga todas as suas pendências, e mais do que isso, ainda tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Vamos atualizar as últimas informações do Internacional então, gente, porque o Colorado, ao que tudo indica, está escalado pelo técnico Roger Machado para o duelo contra a equipe do Flamengo. A tendência, né, que se repita é a escalação do Maracanã, ou seja, o Inter sem grandes surpresas, por mais que é verdade que o Roger tenha treinado algumas alternativas no treino de ontem no CT do Parque Gigante, que foi o último antes do duelo decisivo desta quarta-feira. Borré foi uma das alternativas trabalhadas pelo técnico colorado no CT, no lugar de Ricardo Matias. Outros testes, Ener Valencia também apareceu e o próprio Carboneiro, que está relacionado pelo técnico Roger Machado, mas deve realmente ficar como alternativa para um segundo tempo, né, visto que ele não tem condições de atuar os 90 minutos. No melhor cenário, teria ali entre 60 55 minutos, é o que tem o Carboneiro para jogar, ele que está retornando, né, após uma lesão muscular no adutor da coxa que foi sofrida lá no Maracanã, né, no duelo de volta da Copa do Brasil, aquele empate de 1-1 entre Fluminense e Internacional, né, o jogo da eliminação do Inter na competição nacional. De qualquer forma, então o Inter deve ir a campo com o Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão Juninho e Bernabei, Thiago Maia e Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Ricardo Matias. É a tendência, tá? Até por isso, né, o Roger preservou praticamente todos esses nomes, né, do duelo do domingo contra o Flamengo, derrota por 3-1 no estádio Beira-Rio, e bom, né, a gente sabe que o Aguirre jogou, né, improvisado na esquerda, foi a única peça desse time titular que jogou durante os 90 minutos. Depois alguns saíram do banco, mas muito mais, né, para pegar uma minutagem do que propriamente, né, algo que o Roger pensou em reverter o resultado, né, do jogo da quarta-feira. Tanto é que ele, na coletiva, né, pós o jogo contra o Flamengo no Beira-Rio, ele chegou a dizer, né, que a estratégia de preservar todos os jogadores não foi para evitar lesões, mas sim para que todos eles conseguissem chegar com o tanque cheio, para que o Inter fizesse um jogo fisicamente melhor na quarta-feira, fizesse um jogo importante nesta noite aí de Libertadores da América. O Inter divulgou, né, agora há pouco a lista dos relacionados para o duelo de logo mais, tá? E a ausência fica por conta do Ronaldo, jogador que já tinha ficado de fora da lista do último domingo por conta de um edema ósseo no joelho direito. Segundo a assessoria de imprensa do Inter, ele está fora dos próximos jogos, no plural, tá? Então, teoricamente, contra o Cruzeiro, no próximo fim de semana também está fora. Lembrando que para o jogo do Cruzeiro, o Inter já não conta com o Vitinho e com o Ener Valencia, que levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo no fim de semana. Então, estão relacionados Alan Benítez, Alan Patrick, Alan Rodrigues, Antony Bernabé e Borré, Brian Aguirre, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carboneiro, Sampaio e Ener Valencia, Gustavo Prado, Juninho, Luiz Otávio, Oscar Romero, Ricardo Matias, Richard e Rocher, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitão, Vitinho e Wesley. Então é a provável escalação do Inter aí com as suas alternativas de banco de reservas. Já o Flamengo, gente, deve ir a campo, né, com algumas surpresas, né? O Danilo entrando na zaga e resta saber se sai o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. A tendência é que o Léo Ortiz seja o escolhido aí do Felipe Luiz para começar no banco de reservas. A possibilidade do Alexandro voltar para o time com o Ayrton Lucas indo para o banco. E aí o Saul
e o Gonzalo Plata devem ser novidades no time também, tá? Então a tendência de escalação do Flamengo com o Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Jorginho e Saul, que foi a dupla, né, do domingo. Na quarta jogou o Alan, então o Saul espanhol está tomando a vaga do Alan. Arrascaeta, né, no meio-campo. De um lado, o Samuel Lino, em especial ali pelo lado esquerdo. Na direita, a tendência é que o Plata seja o escolhido, com o Luiz Araújo indo para o banco e o Bruno Henrique no comando do ataque. Bom, e aí no banco de reservas, estamos falando, né, de Pedro, do próprio, né, Alan, né, do Cebolinha, né, jogadores de muita qualidade que o Flamengo tem do meio para frente. Falei no vídeo de ontem, né, que esta classificação também vale muito para o Inter financeiramente falando, né? Afinal, né, a gente já tem alguns classificados aí na Libertadores da América. Ontem, né, o Vélez eliminou o Fortaleza e vai encarar, né, o Racing, que tirou o Peñarol no jogo emocionante, né? O Racing conseguiu o gol da classificação já nos acréscimos, né? Ganhou de 3-1, o jogo estava indo para os pênaltis. Então o Racing classificado, vai ter um duelo argentino aí nas quartas de final. Este lado, né, está no chaveamento do Inter, né, possíveis adversários de semifinal. E do outro lado, São Paulo ontem, né, precisou dos pênaltis, empatou 1-1 com o Atlético Nacional, mas nas penalidades acabou classificando. O Inestrosa, inclusive, né, jogador pretendido aí pelo Inter em outro momento, perdeu a cobrança decisiva. Então, essa classificação para o Inter hoje também vale 1,7 milhões de dólares. Então, se o Inter avançar, o Inter embolsa esse dinheiro só de premiação da Conmebol. Se a gente for converter para a nossa moeda, estamos falando em quase 10 milhões de reais. 9,6 na cotação atual é o que o Inter receberia. Então, milhões também estão em jogo no duelo desta noite aqui no estádio Beira-Rio. Tá certo? Não esquece, turma, de fazer o teu palpite lá no site da KTO. Lembrando, né, hoje tem chance extra, né, para você palpitar e se divertir na KTO. É só você fazer um palpite de até R$ 25, né, depois de clicar na aba promoções, clicar em aceito participar. Você coloca lá um palpite, por exemplo, no jogo do Internacional. Estou colocando lá, o Inter ganha com gol do Alan Patrick e ambos marcam, que é o meu palpite, é 2-1 pro Inter, tá? Se eu acertar, tá tudo certo, né? Recebo o dinheiro, né? E bati a aposta. Se não, você tem uma chance extra para palpitar em outro jogo, é o que a KTO, né, tá te proporcionando aí nesta rodada de Copa Libertadores da América. Além do jogo do Inter, óbvio, né? Outros jogos disponíveis para você palpitar lá no site da KTO. Tem jogos envolvendo brasileiros, né? Tem Botafogo e LDU, tem o próprio Estudiantes, né, contra o Cerro Porteño, que é um possível adversário de Inter e Flamengo. Então, tudo isso você palpita lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo, gente? Deixa o convite, 6h30, estamos abrindo a maratona do Vozes do Gigante, a maratona mais de 45, direto do estádio Beira-Rio, dos arredores ali, né, da Audiotec, com ação digital na Padre Cacique, cobertura das ruas de fogo e muito mais. Vai ser uma grande festa e tomara que termine tudo bem pro nosso Colorado. Tá bem? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!